Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Na aula de hoje, iremos tratar sobre alguns tipos de conversão de dados. Primeiramente, iremos tratar sobre o casting de variáveis. Bom, o que é casting? O casting, na realidade, é uma conversão que trabalha dentro do framework.NET, né? Ele é existente dentro do framework.NET. Vamos criar um projeto chamado castSample. E dentro desse projeto, então, vamos declarar uma variável inteira com o valor i, de nome i, recebendo o valor 10. Bom, eu tendo uma variável do tipo float, e eu, no caso, querendo converter a minha variável i para float, eu posso ou utilizar o float.parse desse valor i, ou eu posso utilizar o cast. O cast, na realidade, eu coloco entre parênteses, o tipo de variável que eu quero realizar o cast, né? Então, eu colocando entre parênteses float, o framework vai automaticamente realizar uma conversão, um cast desse valor de inteiro para float, debugando a aplicação. Então, a conversão é explícita e ocorre normalmente. Vale a pena lembrar que essa conversão ela funciona em alguns tipos pré-determinados. Dentro do help do Visual Studio existe uma listagem de quais os tipos de dado que você pode utilizar o cast para outro tipo de dado, né? Mais adiante no curso nós usaremos muito o cast para trabalhar com XML principalmente, na hora de converter classes de um tipo para outro, né? Posso também ter um outro tipo de situação. Declarar uma variável float, dar o valor a ela de 10.5. Como ela é um float, eu devo colocar então a letra F no final, para que o compilador saiba que é o que eu estou atribuindo a minha variável um float, né? Posso converter isso em inteiro, também da mesma forma como fiz anteriormente, só que nesse caso vou fazer o cast para o tipo inteiro, né? Da minha variável fl. Debugando, poderemos observar algumas coisas. Que nesse caso, como ele assumiu um valor inteiro, esse valor então foi, entre aspas, arredondado, né? Foi retirado a porção decimal desse número e ficou apenas a parte inteira, né? Então eu tenho aqui um exemplo simples de casting para que vocês possam entender então o conceito. Na realidade é uma conversão um pouco diferenciada que o framework nos oferece, né? O cast, que também já é consagrado em outras linguagens de programação e que agora o C# traz isso para o nosso uso, né? Bem, outro conceito interessante é o conceito de boxing dentro do C#. Como ele funciona? Na realidade,
nós já vimos o conceito de boxing dentro das array lists, né? Porque se eu for lembrar vocês agora, declarando system.collections, quando eu declaro uma array list, no momento da adição de qualquer item dentro da minha array list, utilizando o método add, no caso ele recebe um object, né? Object então pode ser qualquer tipo de objeto, um inteiro, uma string, um float, uma classe declarada, qualquer coisa. Qualquer objeto pode ser inserido dentro do meu array list. Eu posso utilizar esta situação também declarando uma variável do tipo objeto, né, declarando um objeto. Vou chamar esse objeto de O. Bem, o que eu posso fazer com esse objeto O? Posso declarar uma variável do tipo inteiro e atribuir um valor a ela de 100. Eu posso fazer uma atribuição desta forma. Posso fazer com que o meu objeto receba um inteiro. O que acontece? Na hierarquia desse objeto, ele vai receber o tipo inteiro e vai tratá-lo como um tipo inteiro dentro do objeto O. Então eu terei um inteiro dentro do meu objeto declarado. Bem, o meu objeto, ele sabe que ele recebeu um tipo específico. Tanto que eu posso utilizar o seguinte artefato aqui. Se eu pedir o tipo desse meu objeto, ele vai então receber o system.type, o type desse objeto. No caso, para demonstração, eu vou converter para string, né? Debugando a aplicação. Perfeito, ele consegue entender que dentro dessa variável object lhe foi atribuído um inteiro e ele entende que esse inteiro é do tipo específico que nós estamos demonstrando na tela. Para ilustrar o que eu acabei de falar, é só você verificar esse gráfico que eu estou mostrando. Tem uma variável inteira com um valor. Quando eu atribuo essa variável inteira dentro do meu objeto, O, então esse valor ele passa a ser integrado como inteiro do tipo boxed, ou seja, eu tenho um objeto O do tipo inteiro. Esta mesma manipulação de dados você poderia verificar e utilizar com outros tipos de variáveis. No caso, vou utilizar uma string s e vou atribuir então ao meu objeto essa string s. Funciona da mesma forma. Ou seja, o C# consegue entender que o tipo objeto, nesse caso, possui um tipo
um system.type. Esse type é um system.string. É um tipo interno do C#. Com isso, chegamos à conclusão que o objeto, no caso, é um tipo genérico para todos os tipos de dado que eu tenho no C#, né? Em outras linguagens, que não o C# também funcionam da mesma forma, mas o C# tem essa particularidade dessa generalização através do objeto, né? Do tipo object. Nós iremos utilizar esse tipo de prática em vários momentos do desenvolvimento, né? A própria ArrayList utiliza o tipo object, né? Então, quando dentro de um método do framework for verificado pelo desenvolvedor, estou recebendo um object, esse object pode ser qualquer tipo de variável que ele vai, essa classe ou método vai saber então operar com tal tipo de conteúdo. Bem, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.